Então agora é o nosso tempo da escola bíblica dominical. As crianças podem sair para a escola dominical, hoje com a irmã Jéssica. Muito bem, enquanto nós estamos aqui, vamos continuar o nosso estudo bíblico em o livro de Atos, capítulo 14. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 14. Lembrando que nós estamos ainda falando sobre a primeira viagem missionária dos apóstolos, então indo para essas várias cidades aí que nós já vimos, né? Atos capítulo 14. Mas antes nós vamos pedir a Deus a bênção, a direção para mais esse tempo de estudo. Nosso Deus, Pai amado, Pai querido, neste momento nós oramos ao Senhor, te dando graças, te louvando e agradecendo e pedindo a Ti, Senhor, a Tua bênção para mais esse tempo que nós vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Então diz em Atos capítulo 14, versículo 1, e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Vamos lembrar então aqui, irmãos, o trajeto que eles fizeram, né? Em Atos capítulo 13, o Espírito Santo convoca eles para a missão, e eles partem, e eles passam pela Antioquia, Seleucia, atravessam Chipre, né? Salamina é a entrada de Chipre, Pafos é a saída, eles atravessam Chipre, aí eles sobem para a região da Pisídia, e aí eles vão para a Antioquia da Pisídia, passam por Icônio, e isso que a gente vai ver hoje, Icônio, Listra e Derbe, e depois eles voltam para Antioquia, não a Antioquia da Pisídia, mas para Antioquia, né? E lembrando aqui no mapa o trajeto que eles fizeram, dá para ver que foi uma longa viagem, né, que eles participaram, passaram por Antioquia, Salamina, Pafos, Perge, subiram para Antioquia da Pisídia e depois eles foram então para Icônio, que é onde nós vamos hoje estudar a palavra de Deus e vemos a experiência deles lá em Icônio. Lembra lá que eles já passaram por várias experiências lá em Antioquia da Pisídia, né? Lembra que no final do capítulo 13, diz assim o versículo 44, deixa eu me ler aqui apenas por uma questão de revisão, e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Entenda quando ele diz eis que nos voltamos para os gentios daquela cidade. Não que nunca mais eles quiseram pregar para os judeus. Óbvio que não. Na próxima cidade nós vemos que eles novamente entram numa sinagoga e lá eles tentam pregar o evangelho numa sinagoga. Então quando ele diz aqui nos voltamos para os gentios, é porque os judeus daquela cidade não estavam aceitando. E diz o versículo 47, porque o Senhor assim nos mandou: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até aos confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E aí nós entramos hoje no versículo 1 de Atos 14,
E aconteceu que, estando eles em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Novamente, então, o padrão do livro de Atos se repete. Grande multidão se converte, né? Eles chegam então nessa cidade, em Icônio, que não era uma cidade assim relativamente tão grande, tão importante, mas novamente Lucas volta a registrar grande número de pessoas se convertendo. E creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. E aí o versículo 2, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Então, em contraste com os que creram, no versículo 1, a salvação, nós vemos aqui, é caracterizada pelo crer. Quem crer será salvo. Note bem que diz assim, os judeus incrédulos. E no versículo 1, diz assim, e falaram de tal modo que creu uma grande multidão. Então perceba, o Evangelho, diante da pregação do Evangelho, há aqueles que creem e aqueles que não creem. E a salvação é para aqueles que creem na mensagem do Evangelho. E aqui é interessante que aqueles que não creram, eles se levantaram contra os pregadores e contra aqueles que creram. O mesmo padrão que aconteceu lá em Jerusalém se repete. Mesmo que não houvesse a influência dos judeus de Jerusalém, não tinha judeus vindo de Jerusalém aqui para falar e influenciar contra aqueles irmãos que estavam se convertendo lá em Icônio. Não, é algo que estava, parece, no coração mesmo daqueles judeus ali. Fosse lá em Jerusalém, fosse na região da Pisídia, fosse em Icônio, onde eles estivessem, havia uma rejeição contra o Evangelho. Então, aqueles que criam, ficavam felizes, os que não criam, odiavam e perseguiam aqueles que continuavam a pregar. Os judeus rejeitavam a mensagem do Evangelho, mas não apenas rejeitavam, eles se levantavam em oposição. E Paulo fala mais sobre isso, ele abre o assunto lá em Romanos capítulo 9, 10 e 11, explicando que essa rejeição dos judeus foi o que abriu a porta da fé para os gentios. O fato deles rejeitarem, isso abriu a possibilidade para que os gentios pudessem ouvir também. E Paulo ele continua lá em Romanos falando que pela queda dos judeus, os gentios encontraram a salvação, mas a oração de Paulo é que os gentios, através dos gentios, os judeus possam conhecer o Evangelho, que através da conversão dos gentios os gentios provocar ciúmes nos judeus e eles venham a crer no Evangelho. E no final todos sejam salvos, independente se é judeu, se é gentio, independente se é bárbaro, cita, escravo, livre, que todos venham ao encontro, todos venham à salvação que há em Cristo. Continuando no versículo 3, diz assim: detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Diz aqui o texto que eles detiveram-se, pois, muito tempo. Não fica claro para nós se eles ficaram alguns meses, se eles passaram alguns anos naquela cidade, mas a ideia é que eles ficaram bastante tempo, e quanto mais tempo eles ficavam, mais pessoas se convertiam. Seria muito bom se dissesse para a gente, ficaram 2 anos, 3 anos, 10 anos, não sabemos, mas a ideia é que ficou bastante tempo. E aqui fala que permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Lembra que por um bom tempo aqui a gente não está vendo mais sinais e prodígios acontecendo. Algo que vem acontecendo desde o início do livro, sinais e prodígios, curas, milagres, pessoas voltando a enxergar, a andar, endemoniados sendo libertos, né, da escravidão, Mas agora parece que voltou Deus a trabalhar e agir com sinais e prodígios. Vamos ler em Hebreus capítulo 2, versículo 3, e o versículo 4 também. Note que sinais e prodígios, eles realmente vêm para credenciar os mensageiros. Olha só,
Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Os sinais e prodígios têm sido a forma de Deus trabalhar com o seu povo desde o começo, desde a origem do seu povo. Desde o Egito lá, com as 10 pragas sobre o Egito, a abertura do Mar Vermelho, o sustento do povo no deserto, a proteção do povo no deserto, Deus providenciando o maná, tudo isso eram provas, evidências de que Deus estava com o seu povo, Deus estava trabalhando com o seu povo, Deus estava presente com o seu povo. Então a linguagem dos judeus, eles entendiam sinais, prodígios, milagres, Deus está conosco. Nós passamos pela história de Israel, nós vemos o profeta Elias, o profeta Eliseu realizando diversos milagres, inclusive o profeta Elias fez com que descesse fogo do céu, fez com que parasse de chover e depois o fogo do céu caiu, né, sobre aquele monte, o Monte Carmelo. Então, para os judeus, os milagres eram a confirmação de que Deus estava presente, que Deus estava agindo. Tanto que os fariseus, os da época de Jesus, pediram para ele que mostrasse um sinal. Só que Jesus já tinha feito inúmeros milagres, inúmeros sinais. Jesus fala, não, mesmo que Jesus fizesse mais algum milagre, eles não acreditariam. Então Jesus fala, nenhum sinal vai dar, uma geração incrédula pede sinais, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o do profeta Jonas, que foi a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que ficou no seio da terra, no ventre da terra aí por 3 dias e 3 noites, né? Então, realmente, a palavra de Deus nos diz que os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1, versículo 22, versículo 23. Deus é obrigado a realizar milagres para que as pessoas venham a crer? Não, o maior milagre já foi feito, Jesus já morreu, já ressuscitou. Agora, apesar disso, muitos milagres foram feitos, mas Deus não é obrigado a toda vez para que uma pessoa venha a crer, realizar sinais, maravilhas, milagres e coisas assim. Embora Deus, obviamente, tenha liberdade de fazer isso quantas vezes Ele quiser, na hora que Ele quiser, com quem Ele quiser, né? E realmente dessa vez aqui, Deus voltou a trabalhar com eles, com os apóstolos, providenciando com que eles pudessem realizar sinais e maravilhas para credenciar os pregadores, credenciar ali a mensagem, confirmar a pregação. E aí no versículo 4 e versículo 5 diz assim: dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, como com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Note que, apesar dos sinais, apesar dos milagres, a cegueira espiritual e a dureza de coração daquele povo impedia eles, aqueles homens, de entenderem, de crerem no Evangelho. Algo que continua acontecendo até os nossos dias, né? A dureza de coração impede as pessoas de entender a mensagem do Evangelho, que é simples, é pura, não é tão difícil de se entender, mas há uma dificuldade enorme para que as pessoas creiam. Os judeus e os gentios, os principais, os líderes da cidade, se uniram para apedrejar os apóstolos, e os apóstolos tiveram que fugir. E mais uma vez nós vemos como que a perseguição, de certa forma, ela sempre está impulsionando a distribuição do Evangelho para outras partes. Não é assim que deve ser feito, não é o padrão que nós pedimos para nós, que venha a perseguição para que o Evangelho se propague. Nós vemos lá desde o apedrejamento de Estevão, os crentes saindo, se espalhando por outras cidades, e a perseguição impulsionando os crentes a irem para outras regiões para ganhar mais almas para Cristo. Paulo e Barnabé estavam ali naquela cidade por muito tempo, pregando, fazendo sinais, milagres, e chega uma hora que Deus permite a perseguição, e a perseguição expulsa eles, para que, e junto com eles, a mensagem do Evangelho vai se propagando mais ainda. Lembra que Jesus disse quanto a isso, né?
que não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Os que se entregam a Jesus, eles serão rejeitados, serão odiados, mas para nós, a ordem que nos é dada por Jesus é que nós devemos amar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, bendizer aqueles que nos maltratam e não maldizer, né? Então, a nós devemos esperar, isso é o normal. Contra a igreja de Cristo é o ódio e a perseguição. Agora, deve ser o normal da igreja de Cristo em relação àqueles que nos perseguem e nos odeiam, o amor, a oração e o desejo para que eles venham a conhecer o amor de Deus também. Continuando no versículo 6, ele diz assim: sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha. Então eles saíram da região da Pisídia, foram para a região da Licaônia e ali pregaram o evangelho. Os apóstolos tiveram que fugir, mas veja, não cessaram de pregar, a despeito da perseguição, continuaram a pregação do evangelho. A pregação não pode parar. E versículo 8 diz: e estava sentado. Deixa eu mostrar para os irmãos aqui, né? Eles estavam lá em cima, em Antioquia da Pisídia, desceram para Icônio, ficaram ali um bom tempo, e aí desceram para Listra e depois para Derbe. Então, só para os irmãos se sintonizarem onde é que nós estamos, vendo que não são cidades tão distantes assim, mas embora sejam ainda longe, né? E versículo 8, Lucas, agora o médico, ele nos conta em detalhes a situação que um homem aleijado estava passando naquela cidade, como que ele foi curado. E estava sentado em Listra um certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado, nunca. E olha, quem está falando aqui é um médico, ele está escrevendo aqui, né, o laudo. Olha, ele nunca tinha, não sabia nem o que era isso, já nasceu leso dos pés, já nasceu com problemas, então ele nunca tinha andado. E aí diz o versículo 9, e este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, diz o versículo 10, disse em voz alta, levanta-te direito. Ok? Então, levanta-te direito sobre teus pés, e ele saltou e andou. Diz o versículo 11, e as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós, e chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há. Então vamos analisar aqui o que foi que aconteceu, né? Paulo foi lá e curou, diz o versículo 9, e este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, diz que Paulo olhou para ele, né? Fixou neles os olhos. E esse é interessante, é uma expressão que Lucas repete muito nos seus escritos. Olha comigo em Atos capítulo 3, versículo 4. Quando Pedro e João foram curar um aleijado também, ficava à porta do templo, o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E aí nós vemos também Atos 13, versículo 9. Atos 13, versículo 9.
Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E aí nós voltamos para Atos 14, versículo 9, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. E parece que tinha uma expressão, essa questão de ele olhava um para o outro, concentrava, fixava nele os olhos e passava a mensagem direta para aquela pessoa, né? Isso é interessante, isso. E vendo que tinha fé para ser curado. A capacidade de cura de Paulo foi baseada não no poder de Paulo, mas na fé daquele homem. Paulo percebeu, ele tem fé para ser curado. E é interessante que Lucas, em muitos aspectos, é paralelo aos ministérios de Pedro e João, Paulo e Barnabé. Os dois curaram um aleijado e tantas outras coisas que são muito semelhantes no ministério do que aconteceu lá em Jerusalém e do que acontece também entre os gentios. É muito a forma que Deus age com os judeus e a forma com que Deus age com os gentios tem diferenças, mas tem muitas coisas que são muito semelhantes mesmo, né? São paralelos. E aí diz o versículo 10: disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E versículo 11: e as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E aí a língua licaônica era o idioma nativo daquela região. Provavelmente Paulo e Barnabé não estavam entendendo o que eles estavam dizendo. E de repente começou aquela confusão, aquela correria, eles começaram a gritar, um chamando o outro, e aquela multidão se aproximando e olhando para eles e talvez levantando eles e venerando eles como se eles fossem realmente deuses. E interessante que até mesmo os pagãos, eles entendiam que milagres era algo sobrenatural. Até mesmo os ímpios, até mesmo os idólatras conseguiam perceber que um milagre é algo que não é normal acontecer. Então, eles entenderam, são deuses, os deuses fizeram isso, só podem ser deuses para fazer algo do tipo. Então, vê como que Deus, quando ele age com os judeus, fazendo milagres, sinais, é para mostrar, Deus fez isso. Os ímpios, eles não têm o conhecimento de Deus. Então, na cabeça deles, foram os deuses que eles criam, que fizeram tal coisa. Então, através dali, Paulo e Barnabé podiam mostrar para eles, não foram os seus deuses que fizeram isso, foi o Deus verdadeiro que fez isso. Mas a dureza do coração não permitia que os judeus entendessem isso. Foi Deus mesmo que visitou o seu povo e estava fazendo aqueles sinais, aqueles milagres, né? E aí o versículo 12 diz que chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E eles começam aqui a citar nomes de deuses gregos e romanos. Júpiter, deus romano, o equivalente grego é o Zeus, e Mercúrio, deus romano, equivalente grego Hermes. Hermes é o mensageiro, e Zeus seria o deus supremo. Júpiter seria o deus supremo, Hermes o porta-voz, ou mensageiro. E uma tradição local afirmava que os deuses gregos frequentemente visitavam os humanos de forma humana. E aí quando a gente vê esses filmes aí acontecendo, né, que Zeus visitou a Terra e teve relações com mulheres e teve semideuses, né? E pelo contexto entende-se que ali era uma área, uma região em que eles adoravam esses deuses. Parecia que tinha até um sacerdote que sacrificava esses deuses ali, tanto que ele trouxe touros e grinaldas para poder oferecer para Júpiter, ou melhor, para Barnabé e Paulo, né? Achando que eles eram Júpiter e Mercúrio, ou Zeus e Hermes. Daí eles vieram ali para adorá-los. E aí diz o versículo 13: o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Pelo que tudo indica aqui, teve um grande alvoroço, uma grande confusão. E nós podemos imaginar o êxtase da multidão em acreditar que os seus deuses, que eles tanto idolatravam, faziam sacrifícios, estavam presentes de forma humana. Como vai ser a nossa reação quando nós virmos Jesus? Se Jesus realmente voltasse de forma corpórea sobre a terra e anunciasse: Jesus voltou, o nosso Deus, nosso Rei, nosso Salvador está entre nós, qual seria a nossa reação? Ficaríamos tranquilos?
Obviamente que não. Uma notícia dessa, nós ficaríamos eufóricos, loucos, animados, extasiados, faríamos de tudo para estar na presença dele e adorar ele de forma visível, né? Vendo ele, cantando para ele de forma visível. Então eles, imagina, eu consigo pensar qual foi a alegria deles, o êxtase, aquele desespero de logo, vamos sacrificar, vamos oferecer o melhor que nós temos. Pega o touro, o boi cevado, o melhor que nós temos, vamos sacrificá-los, né? Então eles já tinham esse mito, essa crença, que os deuses vinham e falavam, os deuses estão aqui, conseguimos pegá-los. Nossa, imagina a bagunça que foi, né? Fico imaginando, né? E aí o versículo 14 diz que, ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, parece que eles conseguiram entender o que estava acontecendo, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. E aí eles tomaram uma atitude drástica, chocante, para que a multidão parasse o que estava fazendo. Eu fico imaginando Barnabé e Saulo, né, vindo, rasgando as vestes, gritando, para! Aquela gritaria que deve ter causado um susto, né, nos gentios ali, nos idólatras, que até eles perceberam, peraí, alguma coisa está errada, o que está... Para, né? Então eles vieram ali, realmente, diz aqui que eles saltaram, né? Saltaram para o meio da multidão, eles vieram pulando, entraram no meio da multidão, devia, talvez empurrando um, empurrando o outro, parando e rasgando as vestes, para! E a multidão falou, peraí, alguma coisa não está certa. A partir dali, daquele momento que eles conseguem aquele silêncio, aquele momento ali, e aquela multidão reunida, é a hora de pregar o evangelho. Tem multidão, o mar está dando peixe, é a hora de jogar a isca, né? E aí são pescadores de homens, e eles começaram então a pregar. E nós vemos o sermão dos apóstolos aos idólatras. Deixa eu ver aqui isso. Nós vemos aqui o sermão dos apóstolos aos idólatras, e nós podemos perceber que há uma diferença no padrão do que é pregado para os judeus, para os gentios. Nós temos que há uma diferença no padrão, porque os gentios, eles não têm o conhecimento da lei, eles não possuem as alianças, eles acreditam nos falsos deuses. Porém, já os judeus, eles acreditam em Deus, já conhecem Deus como o único Senhor e Salvador, possuem conhecimento da lei, conhecem a história deles, passando por Abraão, Moisés, Davi, os reis, chegando até Jesus. Então, ao pregar aos gentios, o padrão se repete até mesmo com a obra missionária em nossos dias. Se algum missionário ele vai pregar numa região que eles nunca ouviram falar de Deus, eles veneram os seus ídolos lá, os demônios da sua região, onde eles adoram lá os seus deuses, o missionário ele precisa chegar e começar do zero. Ele não vai já falar com alguém que tem uma história, um histórico, conhece a lei e os versículos. Não, ele vai começar do zero, falando, olha, tudo que existe, Deus criou, há um Deus. A Bíblia começa com, no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu já ouvi alguém dizendo que no hebraico a primeira palavra é Deus. Deus, no princípio, criou os céus e a terra. A primeira palavra da Bíblia é Deus. Deus criou. Então você começa apresentando Deus como o Deus criador. Você apresenta Adão e Eva, pecaram, o pecado entrou no mundo, e depois que o pecado entrou no mundo, olha tudo o que aconteceu, né? Por causa disso nós ofendemos a Deus, estamos indo para o inferno, há condenação, mas Deus amou o mundo. Então você tem toda uma introdução para apresentar Deus para aqueles que nunca ouviram falar de Deus e de Cristo, né? Não podemos já começar direto, pressupondo que a pessoa já conhece a Deus, sabe tudo da Bíblia. E aí nós vemos o padrão que Paulo usa, como eu estou dizendo para os irmãos. Ele primeiro apresentou Deus como Criador e o único Deus, versículo 15. Vamos ler aqui o versículo 15, e dizendo, senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há. Então Deus é vivo, Ele não é uma imagem, uma estátua, uma madeira esculpida, um bronze esculpido, ouro. Não, Ele é o Deus vivo que fez, Ele é o Criador de todas as coisas. E olha que Paulo e Barnabé, eles já começam a dizer, nós somos iguais a vocês, nós não somos deuses. E a nossa pregação é que vocês parem de crer nesses deuses e creem no único Deus. Também eles apresentam Deus como Deus que controla o mundo e o destino das nações, versículo 16.
o qual nos tempos passados deixou andar a todas as nações em seus próprios caminhos. Versículo 17, ele mostra que Deus sustenta a sua criação, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuva em tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. Agora, olha só como que é interessante. Deus criou, o homem pecou, e Deus deixou as nações andarem em seus próprios caminhos, mas sempre se revelando para os ímpios, para os povos, para o mundo, através da sua própria criação. E apesar dos pecados dos povos gentios, os povos que não conhecem a Deus, Deus continuou cuidando da sua criação. De que maneira? Beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações, apesar de serem ímpios, apesar de terem virado os costas para Deus. Deus continuou enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. Por quê? Porque Deus é bom. Como começou hoje o irmão George abrindo o culto, né? Lembra que Jesus disse, se eu pus aqui para os irmãos, não está, mas lembra que Mateus 5,45 diz, porque fez com que seu sol se levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. A bondade de Deus não é exclusiva apenas para aqueles que creem nele. A bondade de Deus é para toda a sua criação, para os seus animais, para o homem miserável, rebelde, pecador. Então, veja como que a bondade de Deus é. Ele faz com que o sol e a chuva venham sobre todos por igual. Mas a bondade de Deus para esta terra não se estende para o futuro, para a eternidade. Para a eternidade, para que você desfrute da bondade de Deus, você precisa crer em Cristo como Salvador. Então a bondade de Deus ela é tão ampla, que o amor de Deus é tão amplo, que ele favorece os ímpios com Jesus, com a salvação, o presente, com a graça. Porém, a salvação eterna é só para aquele que crê. Aí já entra a responsabilidade do homem, de entender o quanto que Deus é bom, quanto que Deus é misericordioso, quanto que Deus é amoroso, quanto que Deus providenciou a salvação, e crer em Jesus como Salvador. Então, chuva, sol, tempos frutíferos, só prova o quanto que Deus é bom. Mas a prosperidade para os ímpios não significa que eles têm a salvação eterna disponível para eles por todo sempre. Eles precisam crer em Jesus para receber essa salvação. E aí, irmãos, não está no texto, mas se Paulo continuasse falando, o próximo ponto com certeza seria mostrar Jesus. Morte, sepultamento, ressurreição de Cristo, mas não teve tempo para concluir o seu sermão. Porque os judeus lá de Antioquia e de Icônio vieram atrás dos apóstolos, versículo 18 e versículo 19, que diz assim: dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Veja que eles conseguiram parar a multidão, e de repente a multidão que estava quase oferecendo sacrifícios, bois para eles, né, os apóstolos, achando que eram deuses, aquela própria multidão que ia ali, estava venerando eles, se virou contra eles e queria matá-los, né? Você percebe a inconstância da multidão pagã? Uma hora estão eufóricos, são deuses, outra hora, se não são deuses, vamos apedrejá-los. Realmente, eu acredito que aquele dia deve ter sido um dia de grande confusão naquela cidade. Está registrado, ficou aqui registrado na história, né? Ficou registrado na Bíblia a confusão que foi naquela cidade, né? O alvoroço que foi, está marcado para sempre. E note também que o apedrejamento foi planejado. Lá em Atos 14:5, nós já lemos, mas no comecinho aqui do nosso estudo, mas lá diz: e havendo um motim tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. E aí Paulo e Barnabé fugiram para Derbe. E aí, cadê eles? Não acharam. Talvez eles ouviram, estão lá em Derbe. Então vamos lá, viajaram, correram, foram atrás. E quando chegaram lá, não teve nem tempo para eles fugirem, se defenderem, se protegerem. Já chegaram jogando pedra, apedrejando, para matar mesmo, né? E aí o versículo 20 diz: mas rodeando os discípulos,
levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Apedrejamento era algo que eles sabiam fazer muito bem naquela época, tá? Não era qualquer pedrinha que eles jogavam só para fazer cosquinha, não. Era pedra mesmo que eles jogavam, né? Para machucar, para matar. E o fato de considerarem Paulo como morto significa que não foi algo simples que aconteceu. O consideraram como morto. Como que Paulo levantou e saiu andando? Certamente que o que aconteceu ali não foi natural, foi com certeza um milagre de Deus mais uma vez, né? Diz o versículo 20 que rodeando os discípulos fizeram uma roda em volta dele. E quem sabe nessa roda que eles fizeram, eles começaram a orar por Paulo, clamar a Deus pela vida dele, começaram ali a interceder por Paulo, ficaram ali intercedendo, pedindo, quem sabe eles se ajoelharam e ficaram Paulo ali estendido no meio deles e eles orando, pedindo a Deus. Fizeram um culto de oração naquele momento ali. Talvez possa ter sido isso que aconteceu. E ali Deus levantou Paulo, bateu a poeira, né? E foi. Seria esse o momento exato de Paulo e Barnabé desistirem, falar, não, chega, não dá mais, vamos parar, vamos voltar para casa, que está muito difícil pregar o evangelho. Você imagina João Marcos, numa situação dessa, né? João Marcos, quem sabe foi Deus poupando a vida de João Marcos, fazendo ele voltar para Jerusalém, né? João Marcos talvez não suportaria a pressão. Então era o momento de a gente falar, parou, vamos parar por aqui. Mas não para os apóstolos. Os apóstolos seguiram em frente e foram para a próxima cidade e ganharam mais almas para Cristo na próxima cidade. Versículo 21 nos fala: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para versículo 20, né? E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Foram de Listra para Derbe. E aí o versículo 21 continua falando: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então, note que ganharam mais almas para Cristo. Muitos discípulos se converteram lá na cidade de Derbe. Onde eles passavam, algumas cidades não tinham resultado nenhum, e outras cidades, muitos se convertiam. Né? E quando eles voltam para Listra, Icônio e Derbe, Listra, Icônio e Antioquia, da Pisídia, com certeza a gente pode entender que eles não estavam voltando novamente para pregar em praça pública, né? Ou nas sinagogas. Certamente é que eles começaram a fazer viagens mais particulares, indo só naqueles que já se converteram, naqueles que creram, apenas confirmando a fé e o ânimo dos irmãos e continuando a viagem de volta. Versículo 22, confirmando os ânimos dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, a mensagem para as igrejas de Jesus Cristo, desde o seu nascimento e permanecendo até os nossos dias, é a mesma: salvação pela fé, arrependimento, e uma vez que estamos em Cristo, nós precisamos permanecer na fé, temos perseverança, estarmos prontos para as tribulações que fazem parte da carreira cristã, e a mensagem é constante nas epístolas apostólicas. Veja que Paulo, Pedro, eles vão sempre repetindo as mesmas palavras. Olha só, Romanos 5, versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Romanos 8, versículo 17: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. 1 aos Tessalonicenses 3, versículo 3: para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. 2 Timóteo 3, versículo 12:
E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tribulações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Então note que desde o início, essa é a mensagem para os cristãos: estejam preparados para as tribulações, sejam fiéis, anime-se e lembre que toda aprovação, toda tribulação, Deus tem um propósito. A nossa parte é continuarmos firmes, alegres, animados, em meio às duras provas que sobre nós virão, porque faz parte, o sofrimento faz parte da vida, faz parte da vida, da carreira cristã. Por isso temos que estar sempre de bom ânimo, aguardando a volta de Jesus. Muito bem, então a gente continua a partir daí do versículo 23, na próxima semana, se Deus assim permitir. Vamos orar, agradecer pelo estudo e eu chamo o irmão Jorge para o último hino. Nosso Deus e Pai, nós oramos, agradecemos, damos graças e louvores pela Tua palavra, Senhor, e pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de juntos podermos estudar a palavra do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Graças te damos, oramos e pedimos que nos ajude, Senhor, a lembrarmos que temos que ser fiéis em meio às provas e a lembrarmos que nós não devemos desistir de fazer a obra do Senhor e pregarmos o Evangelho, apesar das dificuldades que nos sobrevêm. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Meus irmãos, vamos cantar mais um hino, falando então sobre descansar no Senhor, nosso amado Deus, descansando no poder de Deus. Logo após então vamos concluir, né? Então, irmãos, só esse hino, vamos pedir, os irmãos ficaram bastante tempo sentados, peço a todos aqueles que puderem se pôr de pé, para a gente cantar e finalizar esse hino então. Logo após, queria convidar o irmão Carlos Eduardo para concluir uma oração, tá bom? Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Poder de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei,
descansando no poder de Deus, gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, lutas sem cessar e te atravessar, descansando no poder de Deus, não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Santo Deus eterno Pai, que te louvamos e te agradecemos pela manhã agora, Senhor, pela tua aula aqui agora. Impressionante, Senhor, ainda ver ali todas as aflições do nosso apóstolo, Senhor, que ainda hoje a gente vê aqui no Evangelho tão disposto. Te louvamos, te agradecemos pela vida, pelo sacrifício, mas principalmente vendo as aflições, a paz que o Senhor dá a eles. Em tudo te agradecemos. Também te pedimos para o período da tarde, traga de volta também à noite, tudo seja para a tua glória. Em Cristo Jesus. Amém. Amém.